Glória a Deus. Fica em sua de adoração. O Espírito de Deus se manifesta não por conta do pregador que está ministrando a palavra, mas por conta da igreja que está adorando e falando o seu nome. Amém, Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Obrigado. Todos acharam? Aleluia. Esse que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Só até aqui, amados. Glória a Deus. Você crê que você tem um espírito recriado em Deus? Amém. Você que recebeu a Cristo, você crê que tem um espírito recriado? Glória a Deus. E por que muitas vezes nós temos a dificuldade de andar de acordo com essa nova realidade que nós hoje cremos? Você crê em milagre, você ouve falar em milagre, você crê. Você ouve falar, vê alguém ser curado, isso te traz ânimo. Você vê pessoas sendo libertas, você fica feliz. Mas muitas vezes quando alguém fala que você é uma nova criatura, você até acredita naquilo que você está ouvindo, mas muitas vezes você não consegue reagir de acordo com aquilo que você disse que crê. E que nós precisamos entender, amados, quando nós confessamos a Jesus Cristo, recebemos Ele como Salvador de nossas vidas, a Bíblia nos garante que o nosso espírito é recriado. Mas muitas vezes você anda, você fala, você não sente nada na sua pele, você não sente nada na sua carne. O que mudou então? O que mudou quando eu aceitei Jesus? A mudança, ela acontece sim no teu espírito, mas a tua carne, ela continua do mesmo jeito, porque a tua carne não se converte, amém, irmãos? A carne continua do mesmo jeito. A única forma de você dominar a sua carne é exatamente andando segundo o teu espírito. O teu espírito ele foi transformado. O teu espírito ele é um com Deus. E quando você começa a ouvir direcionamento de Deus para a sua vida, aí você entende que você é filho de Deus. Foi o que você acabou de ler aqui. Então você diga para o seu irmão, você precisa andar de acordo com a sua nova realidade. Aleluia. Antigamente nós andávamos como? Nós andávamos pecando, nós andávamos fazendo várias coisas que desagradavam a Deus, nós andávamos nos deleites, fazendo a vontade da carne, e tínhamos uma total inimizade com Deus. Você era inimigo de Deus, você sabia disso? A Bíblia fala que você era inimigo de Deus. E todos que andam segundo a carne, eles são inimigos de Deus. Mas no momento que você teve a tua vida transformada, no momento que você recebeu a Cristo, você passou a ser amigo de Deus. Mais do que isso, você passou a ser filho de Deus. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 2 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então diga para você, irmão, você hoje é filho de Deus. A inimizade não existe mais. Aleluia. Glória a Deus. E como filhos, amados, você vê que você é herdeiro, amém? E herdeiro tem o quê? Tem direitos. Você tem direitos garantidos por Deus. Mas esses direitos, eles só são manifestos na nossa vida quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Porque a gente ouve falar, não, que Deus vai cumprir a promessa, Deus vai realizar o que prometeu na sua vida, e você está andando como você andava antes de se converter. Amado,
aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Amém? Porém, a Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Não é pela minha palavra, não é pela sua palavra, é pela palavra dele. Então, se você andar de acordo com a palavra dele, todas as promessas que ele fez, todas as promessas que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário, você pode tomar posse e falar: é minha. Glória a Deus. Você pode declarar e tomar posse e falar: já é meu, já consegui, já conquistei, é direito meu. Esses são direitos que você tem, vários direitos. A sua escritura, né? Está aqui, ó. Aqui diz todos os seus direitos. A palavra de Deus diz tudo que você tem direito. E muitas vezes a gente fica aceitando o jugo do diabo na nossa vida. A gente fica aceitando o jugo de Satanás. Porque eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E o diabo fica falando coisas na sua mente e você acaba concordando com essas coisas. Sabe por que ele fala na sua mente, amado? Porque ele não pode mais tocar na sua vida. A única forma dele tocar em você é afastando você de Deus.